Pai do Senhor Jesus, meus amados irmãos queridos, essa manhã eu venho utilizar esse vídeo para trazer uma palavra para a reflexão de nossas vidas. Se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o Dr. Lucas, capítulo número 22, os versículos em número 31 em diante, que diz assim a palavra de Deus. O Senhor disse: Simão, Simão, eis que Satanás tem desejado te ter, para vos peneirar como trigo. Mas eu orei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, fortaleça os teus irmãos. E tu, quando te converteres, fortaleça os teus irmãos. Vamos, esse é um texto bem conhecido, escrito pelo evangelista Lucas. Todos nós sabemos que o Dr. Lucas, ele era um dos companheiros do apóstolo Paulo em suas viagens missionárias. Ele vai escrever esse evangelho e também o livro de Atos dos Apóstolos, conhecido como o livro do Ato do Espírito Santo. Logo no capítulo 22, ao qual lemos, os versículos em número 31 em diante, a palavra do Senhor vai dizer que, ora aproximasse a festa dos pães ázimos, que é chamado Páscoa. Os principais sacerdotes e escribas procuravam como matariam, pois eles temiam o povo. Então entrou Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, ao qual era um dos 12. Jesus, irmão, ele está próximo a padecer por nós na cruz do Calvário, no Gólgota, mas antes que isso viesse a acontecer, a profecia deveria se cumprir. E o texto diz que um dos 12 vai se levantar, vai dar brecha a Satanás, e a Bíblia vai dizer que não era Pedro, nem muito menos João, mas o texto e a Bíblia diz que foi Judas Iscariotes. Judas Iscariotes, ele procurava um momento, uma brecha, para que viesse trair Jesus. E foi oferecido dinheiro para o mesmo. E ele traz Jesus. O texto fala que passa os capítulos e, caso passa os versículos, e a Bíblia vai dizer que Satanás pediu para se andar a vida de Pedro. Certa feita o Senhor vai chegar para Pedro e vai dizer: Simão, Simão, eis que Satanás pediu para te ter. Satanás pediu para te cirandar, te peneirar. Todavia, Satanás, irmão, ele não brinca. Aquele que dá brecha, ele vai usar. Aquele que dá espaço, ele vai entrar e vai fazer morada. Vamos ver um grande homem de Deus, segundo o coração do Senhor, chamado Davi. Davi era segundo o coração de Deus. Um homem íntegro, puro de coração, mas falho. Davi, além de adúltero, ele foi assassino, pois mandou matar Urias, esposa de Batseba, cuja foi a sua futura esposa. Então, tudo que nós plantamos, nós vamos colher. O texto diz que o próprio Senhor vai orar ao Pai para que Pedro não viesse desfalecer, para que Pedro não viesse perecer. Todavia, irmãos, quando Satanás ele vê um instrumento, um arauto de Deus, cujo o Senhor vai usar na forma poderosa, Satanás ele vai se levantar para distorcer tudo que Deus ele ordena a nós. A única coisa que devemos fazer, irmãos, é confiar, crer e se posicionar. O texto e a Bíblia diz que Satanás vai desejar ter Pedro,
Mas o próprio Jesus olha para Pedro e diz: Simão, Simão, Satanás te pediu para ter, mas eu orei por ti para que a tua fé te fortaleça. Então, meus irmãos queridos, a nossa base é a oração. Se nós não tivermos uma vida de oração, de comunhão com Deus, vai chegar um momento mau, o dia mau vai chegar, e Efésios 6 vai nos trazer bastante clareza no texto, que diz: revestíveis de toda a armadura de Deus, fortalecei-vos no Senhor. Então sabemos, irmão, que a nossa luta ela não é carnal. No capítulo ainda de 6 de Efésios, isso vai dizer que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, as potestades e as hostes espirituais da maldade. Jesus ele tinha uma vida de oração. Jesus ele tinha uma vida de busca. E a pergunta é: quando é que nós vamos buscar? Será que se Pedro estivesse só no barco, Pedro tinha resistido? Pedro, ele tinha sobrevivido? Satanás pediu para se andar Pedro, meus queridos, imagine nós. E muitas vezes nós não queremos ter uma vida de comunhão com Deus, não queremos orar, consagrar nossas vidas, não queremos ter uma vida de oração, não queremos renunciar às nossas vontades. E a pergunta é: e aí, meu querido? Até quando você vai viver nessa vida dúbia? Nessa vida de farsa? Retornei esse canal para trazer uma palavra revelada do céu ao teu coração. Mas é necessário que você volte para Cristo. É necessário que você que está escutando esse vídeo, essa ministração da palavra de Deus, que você se arrependa. E muitas vezes queremos culpar a Deus por certas circunstâncias, mas a pergunta que o Senhor coloca no meu coração para te dizer é: até quando você mesmo vai querer se enganar? Até quando você vai se questionar e querer colocar Deus na parede? O Senhor orou para Pedro: Pedro, eu orei por ti para que a tua fé não se desfaleça, mas tu, quando te converteres. Então entenda, meu querido, há processos e processos. Pedro teve um processo. Quando Jesus ele encontra Pedro no barco, qual era o cenário, pastor Jones? O cenário era caótico, pois em Lucas 5 diz que existia 2 barcos e o próprio Jesus vai escolher o barco de Simão Pedro, vai afastar um pouco da praia e vai ministrar a palavra. O povo estava sedento de Deus, sedento da palavra. Quando Deus ele alimenta o povo com a palavra de Deus, o Senhor vai lançar a palavra para Pedro. E antes que o texto diz em Lucas 5 ainda, que Pedro pesca na noite inteira e não pega nada. Jesus chega no momento oportuno, pede o barco de Pedro, mata ele, sacia a sede e fome do povo, e agora vai lançar a palavra para Pedro: Pedro, vai para o profundo, porque grande será o arrastão de peixes. Pedro diz: Senhor, eu pesquei a noite inteira e não peguei nada, mas por meio da tua palavra eu lançarei a rede. Então nós somos libertos, sarados, transformados, exortados pela palavra. Somos transformados em Jesus através da sua palavra. João 8,32 é bem claro: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ainda no texto a qual lemos, em Lucas 22, do verso 32, mas eu orei por ti para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Fecha a Bíblia. Então, entenda, meus irmãos e queridos, que Pedro teve um momento de fraqueza. Pedro vai negar o Senhor 3 vezes. Pedro
pesca a noite inteira, em Lucas 5, mas não pega nada. Por meio da palavra do Senhor, ele vê ali aquele milagre extraordinário. O texto vai dizendo em Lucas 5, verso 1 e diante, que quando Jesus opera aquele milagre, Pedro vai ficar perplexo, cai de joelhos e diz: Senhor, ausenta de mim, porque eu sou um homem pecador. Então Pedro negou Jesus 3 vezes, Judas Iscariotes traiu Jesus. No momento que Jesus mais precisou, todos os discípulos foram embora. E de muitas vezes o Senhor permite nós estarmos sozinhos no barco. Amigos vão embora, o esposo vai embora, a esposa vai embora, irmãos vão embora, a mãe, pai não está mais no cenário, e o cenário é caótico, o cenário é de caos. E a pergunta é: Pedro, eu posso confiar em você? Pedro, eu posso ainda depositar minha fé em você? O grande é a obra que eu tenho para fazer na tua vida. Reativar esse canal, eu ia fazer outro canal, mas o sentido de Deus de reativar esse canal aqui no YouTube. E sempre vai ter orações diárias aqui, ministrações, tanto da minha parte como da minha esposa, trazendo a palavra, uma reflexão bíblica e teológica, para que você venha crescer na graça do Senhor. Amém? Me siga nas redes sociais, tá bom? No Instagram, @Pastor Nunes Rodrigues, bom, e outras ferramentas digitais. Cremos que o Senhor será glorificado. Que Deus abençoe a tua vida e oremos ao Senhor. Maravilhoso Deus, eterno e grandioso Pai, Senhor, eu oro pela vida de cada ouvinte, de cada inscrito nesse canal. Deus, estaremos reativando esse canal para que o teu nome ainda venha ser engrandecido. Entra com salvação, entra com cura de alma e espírito. Sara as feridas, Senhor, da alma e do espírito. Entra com cura, entra com salvação, com libertação e com livramento. Pai, eu repreendo todo laço e morte de contenda, toda obra maligna e diabólica venha ser repreendida e neutralizada no nome de Jesus. Pai, eu declaro a falência do inferno. Eu profetizo vida, eu profetizo paz e ânimo. Deus seja conosco, nos abençoa. É tudo que nós oramos. Te agradecemos. No nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Que Deus abençoe a tua vida, a tua família e teu ministério. E a paz do Senhor.